Olá, sou Wagner Bertolini, professor de Química do site Estratégia Concursos. Nós vamos finalizar nosso assunto de termoquímica fazendo uma equaçãozinha, uma reaçãozinha da Petrobras, da Sesgran Rio, 2010. Ele te dá algumas reações. Então ele fala, seja a equação termoquímica a seguir. Eu vou copiar aqui, CO2 gasoso mais H2 gasoso, dando CO gasoso mais água gasosa. ΔH mais 41,2 kJ por mol. Beleza. Sabendo-se que os calores de formação padrão para a água, vamos fazer a formação padrão para a água? Se eu quero formar a água, eu vou partir de gás hidrogênio mais meio do gás oxigênio e vou chegar à água líquida, que é o estado físico, a 25 graus Celsius. Qual é o ΔH disso aí? Menos 241,8 kJ, que é quilojoules por mol, e aqui também quilojoules por mol. E a formação padrão para a formação de Fe2O3, óxido férrico. Então vamos ver aqui, eu quero chegar a Fe2O3, eu vou partir do ferro 2, ferro sólido, mais 3 sobre 2 do O2, gasoso, e o ΔH para isso, ele me disse que é menos 824,8 kJ por mol. Essas são as informações que ele te deu, até de forma indireta, Porque ele falou de calor de formação só da água líquida e do óxido, que é um sólido. Tranquilo. Aí ele fala assim, a variação de entalpia no estado padrão para a reação, olha a reação que ele quer. Ele quer saber o ΔH de quem? Fe2O3 sólido mais 3CO gasoso, dando 2Fe sólido mais 3CO2 gasoso. Você não tem o ΔH. Veja, você também, você não sabe o ΔH disso, é o que ele pede. Você não tem o calor de formação desse e desse cara diretamente, não tem. Mas você tem aqui nestas três reações, essas substâncias aparecem. Se essas substâncias aparecem, nós vamos trabalhar justamente com elas. Eu vou fazer um negóciozinho aqui, um pouquinho diferente. Eu vou analisar o que eu vou fazer com cada uma dessas reações. Eu vou chamar essa aqui de reação 1, essa de reação 2, essa de reação 3. E vou brincar de montar meu quebra-cabeça. Vamos brincar de montar quebra-cabeça? Eu quero esta substância aqui. Em que reação que ela está? Na 1, na 2 ou na 3? Você já achou? Ela está aqui, Só que eu quero, no meu processo, eu quero do lado dos reagentes. Então, o que eu vou ter que fazer com essa primeira reação? Vou ter que inverter. Eu vou ter que inverter a 3. Então, essa aqui, eu vou inverter. Não se esqueça que quando inverter, o que você vai fazer com esse sinal? Inverter. Tá legal? Segunda coisa, eu quero o CO. Cadê o CO? O CO está aqui, Então, estou montando meu quebra-cabeça, certo? Eu quero o CO. Se o CO está na reação 1, está antes da seta? Veja que a seta está aqui, Ele está depois da seta, O que eu vou ter que fazer com a reação 1? Inverter. Só inverter? Não. Quando eu inverto, eu vou ter que trocar esse sinal, certo? Só que olha o coeficiente que tem aqui. 3. Qual o coeficiente que eu tenho aqui? 1. Além de inverter, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que multiplicar essa equação inteirinha por 3. Certo? Agora,
eu preciso do CO2. Beleza? Eu preciso do CO2. Você fala assim, mas Wagner, como que eu vou fazer esse trem aí? O CO2 já não vai aparecer? Vai. Então vamos ver. Vamos ver o que acontece. Você, por enquanto, não usou qual equação? Até agora eu não falei nada dela. Qual? Da 2. Por que será que ele te deu? À toa? Então nós vamos ver. Tá legal? Eu vou ter que passar para a próxima página. Eu vou copiar a reação 1. Ao contrário, já vou inverter. Então eu vou ter que ir e voltar aqui hoje que vai ser uma beleza. Então vamos lá? CO com água. Então vou ter aqui, ó. CO com água, dando CO2 com H2. O ΔH eu vou colocar aqui. Eu não me lembro quanto que era, 400 alguma coisa. Não, 41,2 positivo. Então vai ficar menos 41,2 negativo. Se não me engano, essa reação tinha que multiplicar por 3, né? 3. Então, eu vou multiplicar aqui por 3, por 3, por 3, por 3, por 3. A terceira reação é a formação do óxido de ferro. Vai dar 8248, depois eu volto para pegar o valor. Então, essa é tranquilo. Porque essa aqui vai ser assim, ó. Fe2O3, seta, 2 ferros, mais 3,5 O2. E o ΔH dele é enorme. Vamos ver quanto que era. Menos 82,48. Então passa a ser mais 8 vezes 1. Por enquanto 1, né? Eu pergunto a você. Se eu fizer a soma disso, aqui, olha que eu vou ter Fe2O3 mais 3CO mais 3 águas, certo? Dando 2 ferros mais 3CO2 mais 3H2 mais 3 meios do O2. É isso que ele pede? É isso que ele pede? A equação que ele pede é essa? É essa a equação que ele pede? Não é. O que você vê que tem a mais aqui? Tem água, tem H2 e tem O2. Certo? Que reação que você não tinha usado ainda? A segunda. O2. Aqui a água está do lado dos reagentes. E aqui ela está do lado dos produtos. Então eu vou inverter. Olha o que eu vou fazer. Água, H2 mais meio de O2. Certo? Só que eu tenho quantas águas aqui para eliminar? 3, não é? Vamos fazer as coisas devagarinho? Eu vou ter que multiplicar isso aqui por 3, ó. Certo? E o que eu vou fazer no ΔH da água? Menos 2, 24, 18. Então aqui vai ser mais 24, 18 vezes 3. Tranquilo? Eu usei as 3 equações. E agora veja, ó. Eu tenho aqui 3 águas. Eu já cancelei as 3 águas aqui, ó. Opa. Não, tem que fazer o contrário, né? Se a água está aqui, eu tenho que pôr ela do lado de lá, né? Então eu tenho aqui H2 mais meio de O2, dando 3 águas.
Vou multiplicar por 3. Esse aqui só falta fazer uma coisa. Eu mantive a equação. Então, vou manter aqui o sinal. Tranquilo? Porque na hora que eu somar isso, eu fiz isso aqui, quando eu ponho, eu acrescentei aqui 3H2, acrescentei também 3 meios de O2, e aqui eu acrescentei 3 águas, ao usar a equação número 2. Beleza? Agora sim. 3 águas antes, 3 águas depois. 3H2 antes, 3H2 depois. 3 meios de O2 antes, 3 meios de O2 depois. O que sobrou nessa palhaçada toda aí? Sobrou isso aqui, ó. Fe2O3 mais 3CO, dando 2 ferros mais 3CO2. É isso que ele queria aqui, embaixo. Não é? Exatamente. Então, o que eu faço? Eu simplesmente agora vou pegar esses valores aqui e somar. Eu vou apagar isso aqui, ó. Não, vou até deixar assim, senão depois você quer corrigir aí, não vai saber. Quanto? Agora você vai me ajudar aqui, ó. Vou chamar isso aqui de 1, 2 e 3. Quanto que dá o ΔH? 1, Emanuel? 41 vezes 3, 123,6. Então, menos 123,6. Quanto dá o ΔH2? Mais 820... Opa, deixa eu colocar tudo embaixo, né? 824,8. Ok. 123,6. Negativo. 824,8. E aqui eu vou precisar fazer o cálculo. Você faz aí para mim, por favor? Vai dar 600, 723 com 23 com 2,4, 25,4. Menos 725,4. Quando eu somar esse ΔH do 1, quando 2, quando 3, eu tenho o ΔH que eu chamo de final. Então, o nosso amigo Emanuel, ele vai pegar, você colocou 725,4? Soma 123,6. Tira 824,8. 24,2 quilojoules. Só que você observa que a parte negativa é maior do que a positiva, certo? Menos 24,2, a resposta é a letra B. É uma questão trabalhosa, não é? Bem trabalhosa. É nessa que você gasta 4, 5 minutos, porque ela não é uma questão difícil. É uma questão apenas trabalhosa, tem vários cálculos, você tem que montar as equações, uma equação que você gasta brincando na prova, 4, 5 minutos. Fácil, não é? Então veja, olha o que você tem que fazer, né? Você tem que montar as equações aqui, essas duas ele não te deu, eu tive que fazer, coloquei aqui embaixo o que ele quer. Claro que lá você não vai ter que ficar voltando a folha que não fiz aqui, né? Volta o slide. Mas você teria que fazer isso, ó. Essa aqui você iria manter, depois manter e multiplicar por 3. Tá ok? Foi o que eu fiz. Fiz tudo isso aí. Esse método de colocar tudo que apareceu é só para você enxergar que você pode simplificar numa boa. Não pode sobrar ninguém, nem faltar alguém de um lado ou do outro. Tranquilo? Bom, para a gente encerrar, eu vou para uma questãozinha que envolve energia de ligações. Então ele quer o seguinte, ele te deu uma tabela, eu nem vou olhar para a tabela, tabela só olhe depois na hora que eu for usar. Fala, a partir desses dados, estima-se que o ΔH da combustão completa do acetileno seja em quilojoules por mol desse combustível, aproximadamente, adoro aproximadamente, gente, eu adoro, que dá para você dar uma ajeitada nas coisas assim, né, arredondar valor. Então, primeira coisa, ele quer combustão do acetileno completa e para 1 mol do combustível, que é o acetileno. Você sabe quem é o acetileno?
Ai, Wagner, agora eu não sei. Tá. Na prova, se você falar, ai, Wagner, agora eu não sei, você já dançou. O acetileno é o apelido do etino. Quem que é o etino? 2 carbonos com ligação tripla e ele é assim. Beleza? Vou fazer aqui então, a fórmula dele é C2H2. Eu vou fazer a equação da combustão. C2H2 mais O2. É combustão completa, né? Ele falou que é completa. Dando CO2 mais água. Tranquilo? Eu tenho que balancear. Aqui eu tenho 1 mol do combustível, eu tenho 2 carbonos. Portanto, o que eu fiz aqui? Aqui eu tenho que pôr 2 carbonos. Eu tenho 2 hidrogênios, aqui é 1. Tranquilo? E aqui eu tenho 4 com mais 1, 5. 5 sobre 2. Ô Wagner, agora como é que eu faço, hein? É aqui que o filho chora e a mãe não vê. E esse trenzinho aqui, eu já coloquei uma complicadinha para você, viu? Esse trenzinho aqui, você tem que tomar cuidado. Deixa eu ver se eu deixei uma folhazinha. Deixei um slidezinho. Eu vou mostrar para você o seguinte. Eu tenho aqui isto. Você tem que saber a estrutura da substância? Tem. Você tem que saber as ligações entre as substâncias. Se não, cara, se o bagulho é ligação, energia envolvida na quebra da ligação, você não sabe ligação, como que você quer trabalhar com a coisa? O oxigênio é assim, dupla O. O CO2 é assim, certo? E a água? É isso aqui. Tranquilo? Agora, olha que coisa. Eu tenho que balancear. Eu tenho que colocar o valor. Eu tenho que calcular. Então, é uma questão que leva um certo tempo também. Por isso não é tão frequente em prova. A não ser que caia coisa mais simples. Vamos ver? Eu tenho que quebrar aqui, ó. O que eu tenho que quebrar aqui? A ligação carbono e hidrogênio, eu tenho que quebrar quantas? 2. E o coeficiente é 1. Beleza. Então, vou passar lá. Carbono, hidrogênio. Eu tenho que quebrar 2 vezes 1, que é o coeficiente dele. Eu tenho que quebrar uma ligação dupla, oxigênio com oxigênio. Uma só. Mas eu tenho que quebrar 5 meios, ou seja, 2,5. Então, eu tenho oxigênio dupla O. Quantas? 2,5. Opa. Eu tenho que quebrar no CO2 ligação carbono-oxigênio, ligação carbono. Quantas? 2 ligações carbono-oxigênio por dupla por molécula. Mas quantas moléculas eu tenho aqui? 2. Então eu tenho que quebrar a ligação carbono-oxigênio. Quantas? 2. Mas qual o coeficiente? 2. Se você observar, eu estou organizando quantas são vezes o coeficiente. Né? Aqui só que eu troquei a ordem, né? No O2, mas dá a mesma coisa. Na água, eu tenho que quebrar quantas ligações? Eu tenho que quebrar a ligação O com H. O com H. Quantas? 2. Então, a ligação O com H ou H com O, eu tenho que quebrar 2. O coeficiente é... O coeficiente é 1. Na verdade, eu estou colocando tudo quebrar, né? Mas, na verdade, ó, eu tenho 2 coisas para fazer. Certo? Eu quebro 12 reagentes e formo dos produtos. Tá legal? Então, vou organizar aqui. Aqui eu tenho... Vou dividir isso aqui ao meio. Eu tenho C dupla O, 2 vezes 2. Portanto, 4. E água, OH, eu tenho 2 vezes 1. Portanto, 2. Agora sim. O que eu fiz aí? Você sabe o que eu fiz, ô Gabriel? Ô, Gabriel. Manuel.
eu separei aqui, ó, reagente. E aqui as moléculas dos produtos. Certo? Então, para quem está me acompanhando aí em casa, eu vou ter que ficar voltando só para você não se perder. Se é reagente, o que que eu tenho? Processo endo, e aqui é um processo o quê? Exo. Eu vou voltar aqui para discutir uma coisa. Ô, Manuel, ele deu sinal positivo ou negativo para as ligações na tabela? Você, meu aluno, está vendo sinal positivo e negativo? Não. Por que ele não deu? Porque você pode usar tanto para a quebra quanto para a formação. O valor é esse. Você só tem que saber se é positivo ou se é negativo. Tá legal? Então eu vou separar aqui, ó. Eu vou colocar esse oxigênio aqui do ladinho. Vou fazer assim, ó. Vou colocar aqui, O dupla O. E aí, vou voltar aqui. Pegar uma canetinha vermelha. E vou separar aqui, ó. Certo? Para você entender aquela separação na lousa lado ao lado. Então eu tenho, ó, duas ligações carbono com H. Duas. Na molécula, hein? Na molécula. Eu tenho uma molécula só, então tem duas. Quanto que é carbono com H? Vem aqui na tabela, 410. Então eu vou lá, carbono com H, eu vou ter um total de 2 vezes 410. Eu tenho que quebrar uma ligação dupla, só que o balanceamento aqui me dá, ó, são 4 com mais um 5. 5 dividido por 2 é 2,5. 2,5, quanto que é o O dupla O? 500. Vou colocar aqui. 2 vezes e meia, quanto? 500. Bom, agora tem uma ligaçãozinha aqui que quase passa batido, né? Eu tenho essa ligação tripla. Eu não havia colocado ainda. Portanto, vamos colocar aqui a ligação tripla, carbono-carbono. Eu só tenho uma delas e o coeficiente é 1. Quanto que é o valor de energia dessa ligação para ser quebrada? 840. Deixa eu voltar aqui minha canetinha. 840. Eu já vou até destacando ali, para depois não esquecer nenhum tipo de ligação. Portanto, 1 vez 840, tá? 840. Tranquilinho? Falta agora a gente fazer do lado de cá. Eu vou só organizar isso aqui para dar o espaço de fazer tudo junto. Vou colocar assim. C dupla O, eu tenho 2 por composto, tenho 2 compostos. Portanto, eu tenho um total de 4. E HO, eu tenho 2 no composto, uma vez que aparece o composto. Portanto, eu tenho 2 vezes. Vou pegar os dois valores agora. HO 460, portanto, 460 vai dar 920 e aqui 740, que eu sempre erro esse cálculo, dá 1480 vezes 2, 0,16 vai 1, 2,960. Então, 2,960. 2.960. Quanto que dá essa soma aqui? Dá 0,883. Quanto dá essa soma aqui? 0, 7 com 4 dá 11, vai 1. 8 com 1, 9. Até poderia pensar assim, né? 2 com 8 dá 10, 10 com 11, com 8, 9, dá 19, 19 vai 1, 2.980. Ou seja, para quebrar a ligação, ou todas as ligações, nós temos que vai absorver 2.910 kJ. Caso você queira, pode colocar assim, o ΔH positivo 2.910 kJ. Aqui eu vou ter a liberação
de... Deu uma escorregada na caneta aqui. Liberação de 3.880 quilojoules, que você pode representar assim. O ΔH da liberação de energia é menos 3.880 quilojoules. Eu pergunto a você, numericamente falando, que valor que é maior, esse ou esse? Dos reagentes ou dos produtos? Dos produtos, não é? Logo, a minha equação, né, a minha reação vai ter um ΔH negativo. Se dá um ΔH negativo, primeiro que não pode ser essa, porque isso aqui é só o valor do reagente. Desculpa, do produto. Esse aqui que eu estava vendo já também, do reagente. Não pode ser positivo e nem pode ser positivo. Olha que bacaninha. Você não precisaria nem ter feito o cálculo. Caso você queira, pense assim. Libera mais ou absorve mais? Hã? Libera mais. Eu vou fazer esse cálculo de duas maneiras, então. Vou fazer aqui, ó. Uma delas. O ΔH final é o ΔH dos produtos mais o ΔH dos reagentes. Ou seja, ΔH. Só que do produto, a gente vai colocar aqui formação. E dos reagentes é quebra. Vou colocar assim. Portanto, isso aqui é de quebra, isso aqui da formação. Quanto que dá o ΔH final? Dá menos 3.880 mais 2.910. E aí vai dar menos 970 quilojoules. Eu, particularmente, eu não gosto de fazer isso. Sabe por quê? Porque o cara acha que vai somar ΔH. É a única situação que você tem a soma do ΔH. Eu gosto de fazer assim, ó. A liberação é maior. Então, o ΔH vai ser menor que zero. Basta agora você fazer o cálculo só pelos valores, ó, 3.880, 2.910. Eu acho que o cálculo assim fica mais fácil. Você chegou no valor, você sabe que ele tem que ser menor que zero, então menos 970 quilojoules. Fique à vontade, escolha qual que você gosta mais, tá bom? E assim nós encerramos todo o nosso estudo sobre termoquímica. Um grande abraço, bons estudos, conte comigo.